Boa noite. Eu sou Edson, sou professor daqui da Engazeira, trabalho na Escola Municipal Gemiro Ferreira Veras, atualmente estou na Secretaria Municipal da Educação, já sou professor aqui há 28 anos, também sou professor em outra cidade, em Afogados, onde eu resido, trabalho em outro colégio, no Colégio de Aplicação, Dom Mota, e vim aqui passar um pouco da minha experiência para vocês. Um pouquinho que a gente vivencia na nossa sala de aula. Então, o tema que nós adotamos hoje para trabalhar matemática foi perímetro de figuras planas e áreas de figuras planas. Ou seja, vamos passar um pouquinho para vocês, dizer um pouquinho de como é que a gente consegue fazer esse trabalho. Antes de falar de perímetro, falar um pouco do que a gente está trabalhando um pouco para perímetro, a gente queria relembrar o seguinte, que perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de uma figura. Então, você vai somar todos os lados. Marca um ponto de início e depois o ponto de encontro, fechando a figura. Então, você passa a somar as medidas. E o perímetro é usado muito na construção civil, na zona rural, onde a gente trabalha cercando um terreno, cercando um campo, é algo dessa natureza. Então, perímetro, ele é uma matéria bem simples, onde vocês vão estudando desde o quinto ano, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, já vem trabalhando com perímetro de figuras planas. Então, vou fazer uma revisão rápida aqui sobre perímetro, e depois vou entrar um pouco em áreas, fazer também um resumo. Veja só. Analisando aqui algumas figuras, a gente pegou alguns exemplos, algumas questões que a gente já trabalha no nosso dia a dia, aqui na escola. Então, nós vemos o seguinte. Observando a figura aqui, vocês estão vendo que esta imagem que nós colocamos aqui, ela tem 5 pentaminós. Retângulo é formado por 4 pentaminós. Certo? Pentaminó por quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui 4 pentaminós. Então, aqui ele perguntou, qual o perímetro total desse retângulo? Que é formado por 4 pentaminós. Então, para você calcular o perímetro, você vai nada mais que somar os lados, contar os ladinhos, os quadradinhos que tem aí. Olha só. Veja só. Um momentinho, não está chegando a minha tela aí para vocês. Pelo que eu estou vendo aqui, ela não está chegando. Minha tela, mas ela diz que está compartilhada. Mas vamos ver. Aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Chegou? A tela, Lupes? Está dizendo que está compartilhando. Diga aí. Essa tela. A tela chegou? Chegou. Está chegando agora. Foi ele lá. Pronto. Tivemos um probleminha técnico no compartilhamento de tela. Mas voltando, falando sobre o perímetro das figuras. Então, nós temos aí, olha. Veja só. Qual o perímetro dessa figura que nós temos aqui? Ó? Qual o perímetro dessa figura? Então, observe que essa figura é formada por pentaminós. Tem 4 pentaminós. Então, vamos ver, calcular o perímetro dela. Então, como é que seria mais ou menos o cálculo desse perímetro? Então, nós temos aqui, ó, você analisando aqui, nós vamos ter 4 unidades aqui. Somando aqui, nós vamos ter também mais 5 unidades. Ó, você vê que tem 1, 2, 3, 4, 5. Ó, com 4, depois com mais 5. Então, localizamos as medidas, os lados, contando os quadradinhos aqui, os tracinhos, e daí fizemos a soma. Então, 18 unidades aqui. 4, 5, 4 e 5. 18 unidades. Daí nós temos a letra A, analisando. Então,
Vendo a outra figura, que ele pergunta aqui, qual é o perímetro do pentaminó azul nesse retângulo? Então, o pentaminó azul é esse aqui, ó. Nós estamos vendo. Ó, vocês devem estar me acompanhando pela aí, vendo a setinha aqui, o cursor. Então, vamos ver como é que ficaria. Então, vou eliminar, eliminando essas outras, vai ficar só o pentaminó. Então, vamos calcular o seu perímetro. Aqui. 3, 1, 2, 2, 1 e 3. Somando tudo, nós vamos ter, ó, 3 mais 1, 4, com 4, 8, com mais 4, 12 unidades, certo? Então, nós temos 12 unidades. Então, esse já é um exemplo de perímetro. Então, a gente começa a trabalhar perímetro com essas ideias, de uma forma bem simples. Então, ó, se retirarmos desse retângulo o pentaminó amarelo, qual será o perímetro da figura formada? Eu vou retirar o pentaminó amarelo. Pronto, aí olha a figura que formou. Então, vamos fazer o seu perímetro. Então, olha aqui, 4 unidades, com mais 5, aí, com mais 3 unidades, com mais 1 unidade, com mais 2 unidades, com mais 2 unidades, depois 1, aí aqui mais outra, 2 e 3. Daí, nós temos um perímetro formado de 24 unidades. Olha aqui, 4, que somando 9, 12, 13, 15, 18, 18, 19, 19 com 5, 24, 24 unidades. A outra ideia, estou trabalhando com pentaminós para vocês se relembrando, trabalhando, vendo isso aqui, essa questão, vendo o cálculo com perímetro. Então, veja só, qual é o perímetro total do quadro formado pelos 5 pentaminós? Olha, eu tenho aqui 4. Tenho 4. Eu estou me atrapalhando aqui, ó. Qual é o perímetro total do quadrado formado pelos 5 pentaminós? Então, nós temos aqui, ó, 5, 5, 5, 5, ó, formando quadrado aqui, ó, tá vendo, ó? Juntou os 5 e formou esse quadrado, ó. A gente juntou, ó, o azul, o vermelho, o amarelo, o verde, então formamos 5, tá vendo, ó? Os 5. Então, nós temos aqui, ó, 20 unidades. Aqui eu tenho dos 5 pentaminós que formam o quadrado, 4 apresentam o mesmo formato, mas posições e cores diferentes. Qual é o perímetro de um deles em unidades? Então, eu vou eliminar esses aqui, ó. Vou sair eliminando esses aqui. Aí o que vai me sobrar? Vou restar um deles aqui só. Então, vamos ver aqui, ó. Pronto, é o que eu quero. Eu quero o perímetro desse camarada aqui, ó. Então, como é que ele vai ficar? Olha, às vezes é uma questãozinha simples dessa, mas confunde. Tem colegas que às vezes passam, um estudante vai despercebido, ó, pega aqui, ó. Quando vai fazendo, ó, pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com 4. Tá vendo? Olha aqui, ó. 1, 2, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Então, vamos lá. Vamos ver como é que fica isso. Ó. 1 mais 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, com 4, 12 unidades. Pronto. Então, isso aqui foi para relembrar um pouco. E nos cadernos de vocês, eu acredito que os professores, os colegas de vocês, meus colegas de trabalho, já devem ter trabalhado questões assim, ó, semelhantes a essas aqui, ó. Vocês já devem ter visto algumas questões assim. Onde ele diz aqui, a figura ao lado representa uma sala de uma igreja. À volta de todas as paredes foi colocado um rodapé com um custo de 16,50 no metro linear. Podemos afirmar que o valor do rodapé em reais é... Então, vocês estão vendo aqui, ó, que o salão da igreja tem esse formato aqui, ó, um formato bem interessante, e, ao mesmo tempo, pediu para calcular o custo, para cercar um rodapé. Estou trabalhando agora com a soma de todos os lados, certo? Tem um perímetro igual a 160,
eu somando, calculando o custo. Como é o custo? Se o perímetro dá 160, eu vou instalar um rodapé aqui. Um rodapé é aquela cerâmicazinha que coloca entre o piso e a parede, o início da parede, do chão, para ficar ali, para quando a pessoa vai passar um pano, uma coisa, não manchar a parede, fica aquela cerâmicazinha, um rodapé. Então, calculando, nós temos aqui, ó, 160 vezes 16,50, eu tenho um custo de R$ 2.640. Então, portanto, a alternativa correta, letra D, certo? Então, vamos ver a outra questão. Vou dar uma puxadinha. Então, Rodrigo reservou em sua chácara 10 terrenos de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-los, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Rodrigo gastará quantos metros de tela? Olha, veja a figura. Olha, a figura é essa daqui. Ficou mais ou menos assim o cercado que o Rodrigo fez. Só que ele fez isso em 10 terrenos. Certo? Então, analisando, nós temos o quê? Analisando a figura e somando os lados, com exceção do portão, porque aqui, ó, o portão não pega tela. Vocês estão vendo aqui, ó, que o portão não vai pegar tela. E vendo que esta medida já vale 40 metros, esse pedacinho aqui, ele não vai valer 25, ele vai valer 25 mais 2, porque, ó, esse pedacinho aqui, ó, medida do portão, 27, 40 e o próprio 25. Somando tudo isso, nós vamos ter, ó, 40 mais 27, mais 40, mais 25, que vai me dar 132 metros de perímetro. Isso para um cercado desse. Então, calculando a quantidade de tela para cercar os 10 terrenos, então vou pegar esta medida aqui do meu perímetro e vou multiplicar por 10. Então, a quantidade de tela vai ser 10 vezes 132, que me vai dar 1.320 metros. Então, a alternativa a se marcar, letra D. Tenho também uma outra questão interessante, típica aqui da nossa região, e parece muito, tem nos livros, vocês já devem ter trabalhado com ela. Disseu vai cercar um pasto de arame, como representado na figura abaixo. A cerca terá 4 cordas de arame paralelos, inclusive a divisória do pasto. Então vamos dizer que um terreno que Disseu cercou foi isso aqui, para colocar uma certa quantidade de animais aqui dentro. Então veja só, ele criou esse cercado, colocou aqui, ó, tá vendo? E deixou aqui uma divisóriazinha no meio para separar uma parte do animal para cá, outra para cá. E ele vai usar uma certa quantidade de arame, pedaços de arame. Então, aqui vai ter uma fiada de arame, ela vai ter outra aqui, então vai ser uma cerca com 4 fiadas de arame, como a gente costuma dizer aqui na região. Analisando o cercado e somando todos os lados e acrescentando a divisória, que é isso aqui, nós temos, olha, esse pedaço, o pedaço AB, 14, o pedaço BC, 19, o pedacinho aqui também CA ou AC, então nós temos aqui também esse intervalo aqui, que é o 5, o pedacinho que é da divisória, somando tudo, vai dar quanto? 55 metros. Então, uma fiadinha de arame aqui pega 55 metros. Como ele vai utilizar 4 pedaços, 4 cordas de arame aqui para fazer, então nós vamos multiplicar isso por 4. Multiplicando por 4, temos 220 metros. A partir disso aqui, você já tem noção para fazer uma coisa de algo maior, bem maior. Você faz um cercado maior, uma medida maior, você já tem a ideia. Então, o perímetro se resume nisso aí. E marca a letra C. Agora, entrando nas áreas de figuras planas. Então, as áreas das figuras planas, que é o mais comum utilizado, a gente utiliza muito, principalmente na construção civil. Nós vamos fazer aqui uma revisão, rapidinho. Medidas de superfície. Então, nós temos o quê? As medidas de superfície fazem parte do nosso dia a dia e respondem a nossas perguntas mais corriqueiras do cotidiano. Por exemplo, qual é a área desta sala de aula? Eu acredito que vocês estão com muita saudade da sala de aula, inclusive eu também.
Aqui, ó, qual é a área desta parede? Uma área de uma parede que a gente vai fazer aqui, a parede para decorar alguma coisa. Olha, qual é a área construída desse apartamento? Aqui tem um modelo de uma planta vista aqui de um apartamento. Essa pergunta, quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir essa piscina? E aqui, ó, jogar uma partidinha de futebol é bom. Então, olha aqui, qual é a área ocupada pela grama desse campo de futebol? Aí vem aqui, a superfície e área. Superfície é uma grandeza com duas dimensões, enquanto área é a medida dessa grandeza. Portanto, um número. Então, há uma diferença, certo? Entre as duas. Relembrando, é importante relembrar. Relembrar um pouquinho. Isso aqui, ó. O retângulo. O retângulo, aqui, ó, dois lados paralelos. Esse pedacinho, com esse, 2 a 2. Onde sua área é base vezes altura. A base vezes a altura. Temos também o quadrado. Olha, quadrado do lado L, por que quadrado? Ele tem que ter os 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. São os 4 ângulos de 90 graus. Ele apresenta 4 ângulos de 90 graus aqui. Então, aqui, lado vezes lado da L ao quadrado. Ou seja, conserva a base e soma os expoentes, relembrando potenciação. Paralelogramo. Paralelogramo, você observa que ele é família do retângulo um pouco. Mas a diferença é que ele não tem os ângulos 90 graus. O retângulo tem seus ângulos 90 graus, 4 ângulos 90 graus. E o paralelogramo não. Ó. Você vê que ele tem aqui 2 ângulos agudos, que é esse aqui, ó, ângulos menores que 90, e 2 ângulos obtusos, maior que 90 aqui, ó. Bem bonitinho. Também tem a base vezes a altura. O losango. O losango aqui é interessante, né? Então, o losango apresenta seus lados iguais, mas a área do losango é dada como? Diagonal maior, que é esse pedacinho que vai daqui para aqui, e a diagonal menor. É o produto das duas dividido por 2. Ou seja, uma vez a outra dividido por 2. Também acho que vocês já viram isso também, já foi visto pelos professores de vocês. Eu acredito aqui, pelo menos aqui a gente vem trabalhando, e eu também acredito, para os colegas meus de outros municípios também trabalham, já trabalharam áreas, eu converso com vários, e vem trabalhando isso. Os trapézios, aqui, ó. Aqui a gente juntou todos, achou melhor, certo? A base menor com a base maior, certo? Aqui, ó, a altura aqui, ó, bonitinho, certo? Então, aqui já tem os modelos de trapézio que podem aparecer. Esse aqui é um modelo de trapézio isósceles, certo? E assim vai. Então, tem aqui a área do trapézio, que é a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Os triângulos. Se a gente for estudar os triângulos, minha gente, tem que ser um momento só para triângulos. A gente vai fazer só um resumo sobre os triângulos aqui. De uma forma bem rápida. Então, tem aqui, que é a área do triângulo. Essa aqui, ó, base. Você vê aqui, base vezes altura. Se você observar bem para esse rapazinho aqui, ó, dá uma olhadinha para ele. Ele parece, se você ver logo de imediato, você vê que a área de um retângulo dividido por 2. É um retângulo dividido por 2. Ó, um paralelogramo dividido por 2. Um trapézio dividido por 2. Pode ser também. Você passando isso de um vértice ao outro, né? O triângulo equilátero, gente, ele é mais interessante. O triângulo equilátero apresenta os 3 lados iguais, mas não podia deixar passar em branco. E já tem o quê? Se encaixa essa regra aqui também. Base vezes altura sobre 2. Se você pegar a altura dele, que é representada por H, aqui houve um erro, isso aqui é um H, gente, não era para ser um A, é um H de altura, um erro na digitação. Pegar a base, que é L, vezes a altura L raiz de 3 sobre 2, nós vamos ter um valor, vai ter isso aqui,
A área é igual a L quadrado raiz de 3 sobre 4. O círculo. O círculo, relembrando que o perímetro do círculo é o seu contorno. Olhe bem. O contorno dele todinho. O que vai cercá-lo. Então, ele é dado pelo comprimento, 2πr. A área é a região interna, o que tem aqui dentro. Então, isso aqui vai ser πr quadrado. Diâmetro, 2r, isso aqui a gente já conhece, né? Também tem essa imagenzinha, eu achei interessante, ela é animadazinha. Dá para dar uma lembrada melhor. Você vai tentar visualizar melhor o círculo, tá certo? Ó, bem interessante isso aqui. Vai dar uma visão diferente. Pegando aqui, ó, a base vezes a altura. Divido por 2 em forma de triângulo. E nós vamos resultar em πr quadrado, que é a área do círculo. Certo? Então, veja só. Praticando é que se aprende. Então, vamos lá. Outra coisa, estudar bastante em casa, pegar e reescrever, fazer essas questões. Se tiver dúvida, perguntar ao professor, mesmo nesse processo online, manda um zap para ele, vai perguntando, tirando a dúvida, tá certo? Para vocês ir trabalhando com isso aqui. Olha, vamos começar uma revisão sobre áreas. Separamos aqui algumas questões para trabalhar sobre áreas. Feita a revisão das regrinhas básicas que você já vem estudando, a gente separou aqui algumas coisas interessantes. Olha, a área, quando vem uma malhinha quadriculada, olha, os meus alunos sempre dizem assim, ô professor, bota uma malhinha quadriculada, que é mais fácil para calcular a área. Fica tudo mais fácil com a malha quadriculada. Lógico, não tem nem o que pensar, porque você vai contar os quadradinhos, né? Prontinho aqui, ó. E já um jardim tem a forma da figura desenhada na malha quadriculada abaixo. Observe esse jardim aqui, é bem interessante. Ele colocou aqui uma legenda, que tem aqui que um quadradinho desse tem 1 metro quadrado. Certo? E daí nós vamos responder quantos metros quadrados de grama serão necessários para cobrir toda a superfície desse jardim. Então, é um jardim que a pessoa, um arquiteto bolou, e ele vai colocar grama. Tá, grama. Então, comprar 1 metro quadrado de grama. Então, para calcular o metro quadrado daqui. Você tem várias opções. Você pode começar a contar, separar aqui, ó, fazendo esses detalhes aqui. E pode também seguir uma dica. Eu vou dar uma dica. Eu faria assim, meus alunos. Olha. Analisando a imagem que está inserida na malha, vamos traçar um quadrado ao seu redor. Certo? Ó, vamos traçar um quadrado. Eu vou traçar esse quadrado aqui, ó, ao redor. Tá vendo? Eu fechei a figura. Observa que eu fechei a figura. Vocês estão observando também que eu vou recortar esse pedacinho aqui, ó, essas pontinhas aqui, ó, as sobras que estão de amarelo. Vou recortar e vou juntar essa com essa. Olha o que é que vai dar. Tá vendo? Vou pegar a mesma coisa com as partes de baixo. Ó. Vou pegar esse pedacinho com esse e vou juntar também. Ó. Olha, formou isso aqui. E vou olhar o todo. Então, olhando o todo, veja só. O todo eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Você observa que vai ter aqui 7 de base e 7 de altura. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dar 49. 7 vezes 7, 49, né? Base vezes altura. Se você não quer fazer isso, você conta os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai 14, 21, 28, e assim vai. Chega em 49. Mas dá mais trabalho. Fazendo a multiplicação é mais rápido. Também vou calcular, ó, contar quantos quadrinhos tem aqui. Eu posso multiplicar 2 vezes 2 ou contar 1, 2, 3, 4. Bem mais fácil também. A mesma coisa eu faço com o outro. E para descobrir a área do jardim, o que eu vou fazer? Olha, a área do jardim vai ser o quê? Esse pedaço aqui, o quadrado todinho, menos esses pedacinhos aqui. Vou retirar esses pedacinhos. O que sobrar é a área do jardim. Olha aqui, 49 menos 4, 41.
Tá vendo? Como é simples? Ela só assustou no começo, mas ela ficou bem mais simples agora, minha gente. Olha, veja. Portanto, minha resposta correta é 41, certo? Analisar sempre isso, olhar com detalhes, muito cuidado quando for resolver essas questões em SAEB, em prova do IDEB, em prova do Instituto Federal, alguma coisa que você vai fazer, provas que você vai fazer para 2022, analisar com muito cuidado o gabarito, olhar o tempo das questões. Isso é muito importante, minha gente. Tem que ter esse cuidado, um cuidado grande nisso aí. Olha, questão 2. Veja só. Uma região R a ser cultivada está representada na malha quadriculada seguinte. Olha, tem outra malha quadriculada aqui. Ó, no finalzinho, eu vou dar umas dicas para vocês sobre isso aqui. Isso aqui também tem uma coisa interessante. Uma regrinha também interessante, bem engraçada, mas dá para falar depois. A malha é quadriculada. Faltou o nome malha aqui, viu? Perdão pela digitação. A gente olhou vários, mas ainda ficou faltando as coisinhas. A malha é quadriculada, com quadrados de lados iguais a 1 km. Então, podemos concluir que a área em quilômetro quadrado da região a ser cultivada é. Então, vamos ver aqui. Ó. Se você já sabe que 1 vezes 1 vai dar 1 km quadrado. Então, cada quadradinho desse tem 1 km quadrado. Mas vamos ver como foi que nós pensamos em responder essa questão para vocês. Resolvendo a questão. Primeiro passo, vamos traçar um retângulo ao redor da figura. Certo? Ó, tracei um retângulo ao redor da figura. Você vai ver que me apareceu aqui um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos e um retângulo. Eu podia também considerar como um trapézio. Se eu quisesse aparecer, ó, em vez de 5, ficar 4. Mas eu achei melhor deixar assim, que fica melhor para trabalhar com vocês. O segundo passo é realizar a contagem dos quadrados do retângulo. Vamos tentar ver do retângulo grande. Esse grandão aqui, ó. Olha só. Eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então, vamos ver como é que fica. Então, daria 50 quadrinhos. 50 quadrados de 1 km quadrado. Mas não é o que eu quero ainda. Terceiro passo. Verificando as figuras formadas ao redor da região, temos. Olha. A gente vai contar, saber quem tem essa área aqui. Ó. Quanto equivale essa área? Para daqueles 50 subtrair isso aqui. Olha. Primeiro, esse triângulozinho aqui. Ó. Se você não quer fazer a conta, a área, base vezes altura sobre 2, 3 vezes 3, 9, dividido por 2, 4,5. Ó. 1, 2, 3. Aí você conta, ó. 1, 2, 3, 6, 9. 9 dividido para 2, 4,5. Você faz mais parte também até mentalmente, isso aqui. Olha, esse aqui, 6. Mas se você não quer usar a formulazinha, base vezes altura, ó, 3 vezes 2. Certo? Ó, contar aqui, ó, 6. O triângulo, olha aqui, ó, 3 vezes 2, 3. Você pode eliminar os dois, ó, sobra o 3. O outro triângulo, 4 vezes 2, ó. Certo? O outro menorzinho, 1,5, ó. 1 vezes 3. Se você olhar aqui, tem um 3, passei aqui e dividi por 2. Aí como é que vai ficar a área da minha região R? A área que eu procuro, a área que eu tanto procuro. A área que eu tanto procuro vai ficar formada da seguinte maneira. Olha só. A área da região vai ser a área do retângulo menos a soma das áreas externas. A área do retângulo que está de verde, todinho aqui contornado de verde, menos essas áreas que tem aqui. Então, você vai ter 50 menos 1,5, mais 4,5, mais 6, mais 3, mais 4, que vai dar 50 menos 19, 31. Portanto, minha resposta vai ser 31. Tá certo? Veja só. Outro exemplo também que eu posso ter, falando sobre áreas. O diretor de uma escola pretende revestir o piso do refeitório. A forma desse espaço é bastante irregular. Veja a imagem que representa a planta.
Olha como ela ficou. Estão vendo a imagem, como é que ela está formada? Eu tenho aqui, ó. Aí pergunta. Ele precisa saber quanto mede a área total do refeitório para comprar o piso. Essa área é igual. Olha, minha gente, quando vocês forem responder essas questões de matemática, ó, vale lembrar daquela fala da professora, do professor de língua portuguesa. Ler com bastante atenção. Interpretar com bastante atenção. Às vezes, você não precisa fazer nenhum cálculo, você já olha, já faz uma coisa bem rápida aqui, mentalmente, já vai desenrolando a questão. Basta você ler com muita atenção. Olha, analisando a figura, podemos ver duas figuras planas, bem conhecidas. Daí separamos e calculamos as suas medidas, suas respectivas áreas. Olha, a gente separou aquelas duas figuras. Ficou a área 1 um quadrado e a área 2 um trapézio. Você vê que tem um quadrado de lado 5 e um trapézio de base maior 10 com altura, perdão, com base menor 6 e altura 3. Aí nós temos. Quem é a área do quadrado? A área 1. É lá o quadrado, 5 vezes 5, 25. Aí o outro. Base maior mais base menor, 10 mais 6, vezes 3. 16 vezes 3. 48 por 2, 24. Vou somar as duas áreas. Somando as duas áreas, eu tenho que a área da cozinha vai ser a área 1 mais a área 2, que é igual a 25 mais 24, ou seja, dá 49 metros quadrados. Então, portanto, a resposta que eu procuro é de 49, letra D, tá certo? Daí eu vou fazer. Olha só. Certo. Aí veja só, a questão 4, eu tenho aqui uma praça, ela está inscrita em uma área retangular cujos lados medem 300 metros e 500 metros, conforme figura abaixo. Essa questão eu acredito que vocês já viram, alguns professores já devem ter trabalhado com vocês aí. Essa questão está sempre no material da Secretaria Estadual da Educação, está lá no material nos slides. Calcula a área da praça. Praça essa parte verde aqui, ó. Tá vendo? Então, dê uma olhadinha. Então, nós vamos ter aqui. Primeiro, tiramos a área total da figura, para depois analisarmos a área da praça. Certo? Vamos tirarmos a área total da figura. Veja só como vai ficar. Olha. Você observar esse pedaço aqui todinho e esse, na questão ele disse que ela tem 500 e 300. Isso aqui foi dito na questão. Tá no início que tem 500 e 300. Tirando essa área, nós vamos ter aqui, ó, 500 vezes 300, dá o quê, ó? 150 mil. 5 vezes 3, 15, coloca os 4 zeros, então nós temos metros quadrados. Temos dois retângulos de base 100 e altura 50, que é a 1 e a 3. E temos também dois triângulos de base 75 e altura 150, o 2 e o 4. Aí veja só. Aqui, e aqui, e aqui. Certo? Então, eu tenho aqui a área dos dois retângulos. Vou calcular a área dos dois retângulos. 2, porque são dois retângulos, vezes a base vezes a altura. 100 vezes 50 dá 10 mil. Aí eu vou para agora. A área dos dois triângulos. Corto. Vai ser o quê? 75 vezes 150, que deu 11.250. Certo? A gente fez ela aqui agora há pouco e deu esse valor. Somando e vendo aqui, ó, quem é a área da praça? Vai ser os 150 mil menos a área dos dois retângulos. Aqui dentro era perdão, gente, aqui dentro tem um sinalzinho de mais aqui dentro, tá certo? Era para ser um sinalzinho de mais. Ficou aqui, ó. Vocês colocar assim, ó. É um sinalzinho de mais aqui. Somando esses dois aqui dentro, ó, vocês estão vendo que aqui já tem um sinalzinho de mais, foi corrigido. Então, 150 menos 21, 250, tem 128, 750. Ok? Então, minha resposta, letra B. Então, a questão, ela só
tem tamanho, mas ela não assusta não, ela é bem simples. Quando você olha, você já está vendo que é bem diferente. Vamos para a questão 5. Meu tempo está acabando, mas eu vou terminar aqui, faltam 3 questões, bem rapidinho. Considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 centímetros de raio, uma pizza tradicional pequena apresenta 25 centímetros, conforme imagens ilustrativas, chega deu vontade agora. Aí eu tenho aqui, podemos afirmar que a diferença entre a área das duas pizzas vale. Então, vou diminuir uma pizza com a outra. Então, vou fazer aqui, solução. Olha aqui, primeira pizza, calculando a área dela. A área do círculo πr ao quadrado, a área do círculo pequeno vai ser o quê? 25, 625 pi, centímetro. Eu não vou substituir pi, que ele não pediu. Vou ter também para o outro, 1225 pi centímetro, ou seja, o raio é 35. Estão vendo aqui, 35, 1225. Conhecendo as duas áreas, vamos encontrar a diferença entre elas, a qual chamaremos de x. Certo? Então, nós vamos ter aqui, 1225 menos 625, 600 pi. Então, a diferença é essa. Então, nós temos essa diferença. Vamos ver a outra. Fazendo essa revisão com vocês, eu acredito que muitos de vocês já viram isso. Um fazendeiro cultiva milho e soja em sua fazenda, conforme mostra a figura ao lado. Podemos afirmar que a área destinada ao plantio de soja vale. Olha, tá vendo aqui? Um trapézio e 2 paralelogramos. Estamos vendo aqui, né? Vamos ver quanto foi que destinou para a área de soja. Eu tenho aqui a imagem. Separando a área de soja, temos 2 paralelogramos com as mesmas medidas. Olha aqui, um e o outro, tá vendo? Virei eles para cá. Onde cada um tem 2 paralelogramas, base vezes altura, que é a forma do paralelogramo, 2 vezes, 200 vezes 120. Aqui, que é a altura. 200 vezes 120. Esse 150 aqui, minha gente, não é desse paralelogramo, não. Vocês estão observando aqui que ele é a altura do trapézio. Tá certo? Às vezes pode pensar que mas não é, que a gente olha para aqui, Tem a pegadinha. Aí veja só. Como eu tenho ela aqui em metros, vou ter aqui 2, deu 48 mil metros quadrados. 48 mil metros dividindo por 10 mil, vou ter 4,8 hectares. Eu queria lembrar a vocês que 1 hectare vale 10 mil metros quadrados. 1 hectare é o quê? Um quadrado de 100 por 100. Certo? Então, eu vou ter aqui, passando para vocês lembrar. 1 hectare, 2 hectares, quanto é 2 hectares? Então, 1 hectare é o quê? É 10 mil metros quadrados. Então, tenho aqui 4,8 hectares. Questão 6. A região centro-oeste do Brasil tem na agricultura uma das mais fortes atividades econômicas, o solo produtivo e o relevo, com áreas planas, facilitam a mecanização. É importante, entretanto, preservar a vegetação natural para reduzir o impacto ambiental da atividade agrícola. O desenho abaixo representa a área total de uma propriedade dessa região, que manteve 20% de sua área intacta como área de preservação. Vamos dizer que seja isso que o cara vai trabalhar. Daqui ele tem que deixar 20% de mata virgem, ou seja, sem tocar na mata. É um pedaço de área de preservação. Qual é a medida da área que foi mantida intacta nessa propriedade? Então, nós vamos ver aqui. Eu vou calcular a área desta figura e depois calcular 20% do valor dessa área. Então, nós temos. A solução vai ficar. Dividindo a figura em 2 retângulos e calculando a área de cada um deles, e depois a área total, temos, dividir ela em 2, passei uma linha aqui, dividir. 2 retângulos. 2 vezes 5 e 1,5 vezes 2. Vou dividir aqui, Então vai ficar, a área 1 igual a 5 vezes 2, que dá 10, aqui era quilômetros, viu? O fator, o K, perdão.
Aqui também faltou o K. Era K, quilômetros. Eu botei metros, faltou um Kzinho aqui. Mas vocês já estão compreendendo. Então, 5 vezes 2, 10. 1,2 vezes 3, que é quilômetros. Então, a área total vai ser igual a área 1 mais área 2, 13 quilômetros quadrados. Certo? Calculando os 20% de área de preservação, temos 20% vezes 13, ou seja, 20% vezes 13. 20 vezes 13, 260 sobre 100, 2,6 quilômetros quadrados. Ou seja, se eu cortar aqui, é voltar a vírgula, a casa voltar duas vezes a vírgula, né? Aqui, a casa, duas casas, né, decimais. Portanto, a área de preservação vai ser 2,6 quilômetros quadrados. Questão 7. Em uma praça circular, que tem raio igual a 20 metros, ela é dividida em 6 partes iguais, sendo que 3 são destinadas à construção de jardins, conforme a figura ao lado. Ou seja, a área pode ser calculada pela expressão πr ao quadrado. Já deu aqui a fórmula e mandou considerar o π igual a 3. Observe que, olha só, sendo assim, observe que, perdão, me atrapalhei aqui, ó, onde R é o raio e considere π igual a 3. Sendo assim, a área do jardim é a parte do jardim. Olha só, essa parte do jardim que nós temos aqui, ó, você vai ver que eu trouxe trazendo essa parte para cá. E essa para cá vai dar metade do círculo, a metade. Então, nós vamos ter o que aqui? A solução vai ser área igual a... Calculando a área dessa praça circular, temos, olha, como π igual a 3 e R igual a 20, temos que a área do círculo é igual a πr ao quadrado. Ou seja, a área do círculo é igual a 3 vezes 20 ao quadrado. 3 vezes 20 vezes 20. Ou seja, 3 vezes 400 é igual a 1.200. Então, você observando o quê? Observamos que a praça está dividida em 6 pedaços. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar esse pedacinho daqui, jogar ele para cá, pegar esse aqui, jogar para cá, vou ter 50% do círculo, ou seja, metade da figura. Então, posso afirmar que a área do jardim é igual a 1.200 dividido por 2, que dá 600 metros quadrados, certo? E vou ter como resposta a letra C, certo? O pessoal está aqui dizendo que meu tempo está esgotado, mas eu não vou reclamar do tempo, porque eu perdi um tempinho também aqui com as falhas técnicas e tal, mas eu não vou me prolongar muito não, minha gente, vai ser rápido. E aqui há uma curiosidade, certo? Olha, o teorema de Pique. Acho interessante isso, porque eu queria que vocês vissem voltando às malhas quadriculadas. Ó, dado um polígono simples construído sobre uma grade de pontos equidistantes, esses pontos, coordenadas inteiras, de tal forma que todos os vértices do polígono sejam pontos de grade, o teorema de Pico fornece uma fórmula simples para o cálculo da área. Área A desse polígono, em termos de número. I é o número de pontos internos localizado no polígono. E B é o número de pontos fronteiriços localizados no perímetro do polígono. Ou seja, como é que vai ficar isso? A área pode ser calculada com I mais B sobre 2 menos 1. Olha como vai ficar engraçado. O teorema é válido apenas para polígonos simples, ou seja, aqueles que consistem em uma única peça, que não contém buracos. Ele foi escrito a primeira vez por George Alexandre Pique. Seria interessante vocês pesquisarem sobre isso. E vocês vão gostar. E eu trouxe um exemplo aqui para finalizar essa parte aqui, para mostrar a vocês. Ó. Questão 8, que é a parte do teorema. Olha só. Considera uma malha quadriculada cujas células são quadradas de lado 1. Segundo o teorema de Pique, a área de um polígono simples cujos vértices são nós dessa malha. E é igual ao número de nós da malha que se encontram no interior do polígono, mais a metade do número de nós que se encontram sob o perímetro do polígono, menos uma unidade. De acordo com esse teorema, a área do polígono representada na figura é... Olha só, a figura... Aí vamos ver como é que vai ficar.
Olha só, eu comecei e vou fazer a ideia para vocês. Vamos contar quantos pontinhos tem no perímetro. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aí 5, 6. Vou seguir a linha. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha só, contando os pontos internos, eu contei os externos, vem contar o interno também. Vou contar os internos, ó, só para mostrar a vocês. Contando os pontos fronteiriços do polígono, nós temos 16, já foi o que eu contei. Vamos contar os internos. Ó, 1, 2, 3. Aí vamos lá. 4, 5. Esse aqui não entra. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Temos 14 pontos internos. 14 internos com 16 que circulam. Aí nós temos, aplicando o teorema de Pink, nós temos, faltou um C aqui, ó. Pink. A área do polígono vai ser igual a I mais B sobre 2 menos 1. 14 mais 16 por 2 menos 1. Então, vou ter aqui, ó. Olha só, 14, 16 por 2 dá 8 menos 1. Deu 21 unidades de área. Aí alguém deve estar perguntando, será que está certo mesmo? Eu vou mostrar a vocês. Só para vocês verem uma coisa. Olha, veja só. Eu separei as figuras aqui, gente, ó. Um trapézio, outro trapézio, dois triângulos, um triângulo e outro trapézio, 3 trapézios, olha. Contando os quadradinhos que apresentam área igual a 1, nós temos, ó, A1. Se você observar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, nesses 3 aqui é a metade. Se eu trouxer esse triângulo para cá, ele vai fechar a figura. Vai fazer um retângulo, então vai dar 9. 9 unidades de área. Esse aqui, ó, você observa que vai dar 1,5 também, ó. 6 com 1,5, 7,5. Aqui você observa que tem 3. Eu dividindo ao meio, vou ter 1,5. E esse outro, ó, 1, 2. Aí 2, que é a metade de 2, vai ser 1. Então, tem 3 unidades de área. Pronto. Calculei isso cada um separadamente. Vou somar. Somando todos eles, ó. 9 com 9, 18. Com 3, 21. Tá vendo que bate do mesmo jeitinho que a gente falou? Então, o teorema de Pink é uma dica que fica, vocês podem se aprofundar, ajuda bastante também nas malhas quadriculadas. Meu tempo está acabando. Eu quero agradecer ao pessoal aqui que me ajudou. Vou agradecer também ao professor Manuel Gonçalves, que é colega meu de trabalho e que me ajudou a elaborar esse material para vocês. Foi a pessoa que nos ajudou bastante, nos ajudou também na edição dele. E é um professor também da Escola Municipal Gemílio Ferreira Veras. Está aqui conosco, mas não está nos bastidores, mas esteve com a gente também. Agradeço a minha equipe, que me ajudou bastante, a equipe da escola. No caso, a coordenação, gestão, o pessoal me ajudou bastante na elaboração desse material. E agora, eu vou convidar agora, nesse momento vai passar um vídeo para vocês, um vídeo de 2 minutos, enquanto o professor de língua portuguesa, meu colega Edvanilson, vai assumir. Muito obrigado, minha gente, e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus, se cuidem e tchau. Um abraço.